é na dor que você encontra a evolução. Então, o propósito, para mim, é a direção clara que Deus te deu para seguir, aquilo que Ele te deu para cuidar naquele momento. Deus mandou fazer isso aqui? Bora. Vamos dar o nosso melhor. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando hoje mais um Blessing Cast e hoje nós temos um convidado muito especial, né? Eu, Douglas Matias, meu parceiro Alex Bryan. E hoje aqui com a gente, eu vou introduzir aqui a apresentação, vou deixar ele se apresentar, mas primeiro, legendário, casado, na verdade, vamos por prioridades, né? Servo do Senhor. Isso. Casado, pai de 4 filhos, empreendedor, legendário, executivo. E o que mais me marcou, né? Antes de eu falar o nome do convidado, deixar ele se apresentar, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ter contato com ele, né? Por toda a expressividade, tudo que ele faz, pessoal. A simplicidade, né? Isso me tocou demais, cara. E nosso amigo em comum, Gustavo, é testemunha. Que eu falei com ele, cara, eu comentei com os meninos. Falei, cara, o que mais me tocou foi a simplicidade, cara, dele. Por tudo que ele faz, tudo que ele está envolvido, mas a maneira como ele me recebeu, a maneira como ele me abraçou. Às vezes a gente não percebe, às vezes é algo natural pra gente, mas como a gente se comporta expressa Jesus, né? E eu queria deixar isso aqui registrado, né? Tava esperando a gente começar a gravar para compartilhar isso com você. Foi o que mais me tocou, cara. Poder estar com alguém que serve a Deus, que empreende, né? Que está envolvido com várias coisas e, cara, o mais simples. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Aquela coisa, sabe? Aquilo faz toda a diferença, cara. Mas é isso. Vou deixar você se apresentar, né? Conta pra gente um pouquinho quem é você. É uma honra pra gente te receber aqui hoje. Eu tenho certeza absoluta, pessoal, que o testemunho dele, o que vai ser compartilhado aqui nessa mesa, vai abençoar demais a sua vida, né? A vida das pessoas que vão ser tocadas por esse episódio. Ou não é, Alex? 100%. Assina embaixo, cara com coração simples. Isso é difícil achar. Corações simples. Vamos dar a voz. Primeiro eu quero procurar, cadê esse cara? Cadê esse convidado? Vai chegar? Boa noite. Sou Renan Magalhães, é um privilégio estar aqui, né? Você turma visitou minha cela, né? Poxa, é um prazer para mim retribuir essa vez. Sabe uma das coisas mais gostosas que tem na minha semana é minha célula. É amanhã. Que benção. Sabe? Ó, se você tá aí assistindo, você mora na região da Pampulha, quer visitar uma célula gostosa, toda terça-feira, às 19h30, certo? Vamos dar um jeito de deixar um link aí pra você poder chamar. Manda nos comentários desse vídeo aí, certo? Quer ir nessa célula, nós vamos te chamar. Você vai lá visitar essa célula. Douglas e Alex estiveram lá. Estão falando bem, né? São crentes, não vão mentir, né? Aí, sou Renan Magalhães, filho do Deus Altíssimo, né? Um privilégio na minha vida poder servir ele ainda, né? Já pensou que coisa gostosa? Quando você pode trabalhar com seu pai num propósito maior que ele tem e ele te deixa participar disso. É gostoso demais, né? É o relacionamento que eu tenho com o Senhor. Marido da Cidinha. Ó, mulher presente de Deus na minha vida. Assim, Deus, se eu tivesse pedido por encomenda, não tinha saído tão perfeito daquele jeito, sabe? E me deu, assim, 4 grandes presentes, as heranças do Senhor da nossa vida, né? Vitória, de 11 anos, estava aqui falando com ela aqui agora, tá entusiasmadíssimo, começamos a correr juntos. Que legal. Comecei a correr, vou falar dos desafios da minha vida, e eu falei, poxa, eu tenho que começar a já transmitir esse legado desde já. Então, domingo passado, fomos correr, ela tá toda entusiasmada, porque já tava lá tava correndo hoje, papai, olha aqui, mostrando um relógio, eu corri 1 quilômetro, caminhei não sei quantos metros, né?
e a nossa vida, né? Nós temos que gerar boas influências para os nossos filhos. Então, pai da Vitória, de 11, pai do Benício, de 6, jogador de futebol, tá buscando o lugar dele, se é zagueiro, se é atacante, se é goleiro, sabe? Fui com ele esse final de semana, tô vendo ele lá assim, chutando e eu tô hora defendendo, sabe, meu filho? Tô achando que você pode procurar logo esse lugar de zagueiro, de atacante, esse negócio de goleiro. Até agora eu nunca se defender uma bola. Então, assim, não vai pra esse lugar não, que acho que vai ser bom pra você não. Sarinha de 4 anos, uma princesa, uma sapeca. E Samuelzinho de 4 meses, fazendo 4 meses Tá daqui uns fresquinho. dias, sabe? Tá uma maravilha, uma benção, ó. Se eu te posso dar um conselho sobre filhos, é tenha muitos filhos. E as pessoas falam assim, a maioria das pessoas assim, você é doido, criar filho é muito caro. Deixa eu te contar, quem guia minha vida é o Senhor, não é mamon. Então quem me diz quantos filhos eu vou ter, é o Deus que me guarda, o Deus que me guia, que me sustenta, não um demônio que trava o que eu vou fazer ou não vou. Então assim, deixa Deus guiar a sua vida. Deixa Deus dizer quantos filhos você vai ter, né? Se ele falar que você vai ter 3, você vai ter o fluir de bênção para poder abençoar muitos esses 3. Se ele falar que vai ter 4, pode ficar tranquilo. Ele vai te dar toda a provisão. Deus que dá a missão, sempre dá a provisão. Verdade. E nessa jornada, né? Deus me deu o privilégio de poder ser empresário. Na verdade, comecei a empreender muito novo, muito antes de conhecer o Senhor. Quebrei muito a cabeça nessa jornada, sabe? Comecei a empreender com 21 anos de idade, com 23 anos estava quebrado, O primeiro reaprendendo. empreendimento foi o que você tá hoje? Não, não tem nada a ver com o com o que eu trabalho hoje. Na verdade, assim, eu sempre queria entender de Deus, assim, Deus quando coloca sonhos no seu coração, por mais que você possa não caminhar com o Senhor, a Bíblia fala que nós somos escolhidos, nós somos separados, né? Então, todos os dias da nossa vida estão escritos num livro. Então, por mais que eu não estivesse caminhando com ele, essa jornada que a gente vive hoje já estava escrita. E lá atrás, assim, desde sempre, Deus colocou sonhos grandes no meu coração, sonhos ousados. E eu ficava sempre procurando assim, qual que é o negócio grande que eu vou construir, o que eu vou fazer? E por muitas vezes na vida, eu na minha juventude, nessa fase que vocês estão, né? Eu ficava assim, não, mas tudo já está inventado. Logo quando comecei a empreender, tudo está inventado, que eu vou inventar de novo, né? O que eu vou fazer de novo? Alguém já inventou a lâmpada, outro já inventou o telefone, outro já inventou o computador, né? O que sobrou para poder inventar nesse mundo, né? E às vezes ficava aqui num paradoxo com aquilo, mas comecei a empreender com loja veterinária e fábrica de ração. Não tinha nada a ver, morava numa cidade pequena que tinha um público agropecuário grande, trabalhava de funcionário numa cooperativa de crédito, e aí larguei a cooperativa de crédito e fui empreender. O desejo, a chama queimando no coração, pedi conta. Quando estava prestes a receber uma promoção para gerência, o sonho da vida da maioria das pessoas estava ali dentro, pedi conta, fui empreender. Fui empreender, 1 ano e meio depois estava quebrado, falido de um jeito que eu perdi tudo. Meu pai tinha sido meu avalista, tinha perdido coisas também, a ponto do oficial de justiça chegar e rebocar o carro, que eu tinha. Então, assim, foi uma grande escola, né? Eu não tive o prazer nem o privilégio de fazer uma faculdade. Eu comecei a fazer 2, mas não consegui concluir nenhuma. Mas foi a minha faculdade, foi a graduação, foi a pós-graduação, foi o mestrado, né? Foi uma grande escola aquela falência, sabe? Então, até hoje me traz aprendizados. Nessa jornada, quebrado, foi a prestação de serviços. Na prestação de serviços, a última coisa, eu tinha feito técnica agrícola. Eu tinha sido um bom aluno de topografia. Nada na vida é por acaso, né? A gente tava falando do Steve Jobs ali fora antes de começar, né? Steve Jobs, quando não teve, como tomou bomba em tudo, foi fazer aula de caligrafia. Quando ele foi desenvolver o iOS, o editor de texto, era tudo o sistema DOS, era aquelas letras quadradas. Tudo diferente, né? Ele tendo feito a aula de caligrafia, desenhou todas as fontes lindas lá. O Windows copiou aquele depois, ele fala isso na biografia, né? Estou falando que ele fala na biografia. Exatamente isso. Que a Microsoft copiou ele e aí ele fala, se você tem tantas fontes diferentes no Word, agradeça, porque um dia eu tomei bomba em tudo e fui fazer aula de caligrafia, né? Então, era um bom aluno de topografia, fui abrir, não tinha condição de fazer mais nada, fui fazer topografia. E de topografia fui fazer meio ambiente, fui fazer projetos.
e de projetos, conheci o mercado imobiliário. E quando eu comecei a atuar no mercado imobiliário, eu falei assim: é isso que eu quero ser quando eu crescer. É isso que eu quero fazer da minha vida. E me apaixonei por aquela área, mas assim, era um mundo muito distante. Um prestador de serviço saindo de uma falência, se tornar um empreendedor imobiliário, né? Se apaixonou, no caso, pelaquela grandeza, as possibilidades, né? As Que te dava. possibilidades e a grandeza, assim, daquele mercado, né? Poxa, você produzir coisas que marcariam não só a vida, mas como civilizações, né? O empreendedor imobiliário, quando ele projeta, por exemplo, um loteamento, um prédio, um condomínio, você marca a civilização, né? As edificações, as construções, as cidades são as marcas de civilizações. Quando você vai estudar hoje lá povos que nem existem mais, né? Povos incas, astecas, o que que você estuda? As construções, as cidades, os legados das construções que eles deixaram, né? Então, empreendedores imobiliários têm esse privilégio de poder construir a identidade das civilizações, né? As identidades a partir das suas construções, das suas cidades. E eu olhava para aquilo, achava aquilo grandioso, fantástico. Só que eu era um prestador de serviços, né? Fazia topografia, meio ambiente, e projeto. Então, assim, é um abismo de distância entre esse lugar e ser um empreendedor imobiliário. Mas aí que vem, quando Deus coloca um sonho ousado no seu coração e você se dispõe a sonhá-lo, nós temos um Deus que constrói a ponte sobre o abismo. E quando você dá um passo de fé sobre esse abismo, ele constrói o chão. Então, quando a Bíblia fala que nada é impossível para aquele que crê e confia no Senhor, a minha vida é uma realidade disso, né? Eu falo muito sobre improbabilidade. Estou escrevendo um livro e estou prestes a terminar ele, quero terminar ele esse ano ainda, que fala sobre conquistar o improvável, né? E a vida de homens e mulheres de Deus são vidas de improváveis, né? Quando você pega Davi, né? Totalmente improvável. Abraão, outro improvável, né? Homens que Deus levanta, a improbabilidade talvez seja uma das características. O próprio Jesus, né? Quando você olhava para ele, qual que era a probabilidade de nascido onde nasceu, na casa que nasceu, da maneira que viveu, ser o Messias, o Salvador, né? Por isso que os fariseus não aceitavam, né? Exatamente essa simplicidade. A simplicidade, ela tem que estar em nós, né? Bom, eu comecei a minha vida profissional como vendedor de pamonha, então eu falo muito, então vocês podem me Não, direcionando, fica à vontade. porque Aqui é o... o bom vendedor de pamonha, ele vende bem o seu produto, né? Então, eu aprendi a falar um pouquinho. Você casou com qual idade? Eu ia perguntar porque eu vou dar continuidade um pouquinho à sua trajetória. Você falou com os 23. Você quebrou? Você já era casado? Não, eu conheci a Cidinha, eu tava com 26, a Vitória nasceu ali, porque eu tava com 27 anos quando a Vitória nasceu, eu tava recuperando. Foi engraçado assim, tinha que ser a mulher de eu casar, porque a primeira vez que eu fui sair com ela, a gente saiu pra ir num restaurante, eu marquei com ela, eu tava assim, quebrado ainda, recuperando, começando a recuperar. Eu tava esperando receber o dinheiro que eu não recebi. Aí pra gente sair, eu pedi ela R$ 100 emprestado. Eu olho pra ela e falo assim, você tinha que ter sido a mulher da minha vida, você é a mulher da minha vida, mas com uma Você já mulher que testou empresta nisso, R$ 100 pro cara pra poder levar ela a primeira vez que eles vão sair juntos, né? Tem que ser uma mulher preparada por Deus mesmo para ser a mulher da sua vida, né? Então, assim, foi um presente de Deus, assim, casamento são desafios. A gente casou, nenhum dos dois era cristão, nenhum dos dois conhecia o Senhor, né? Eu vim de uma criação católica, ela de uma criação, assim, sem relacionamento com Deus, né? Nenhum. De nenhuma direção, assim, sobre fé, nem nada. Então, aquilo, começamos uma jornada junto, foi muito desafiador no início, de pensar em separar, assim, muitas vezes, né? Mas, primeiro, assim, por mais que você não caminhe com o Senhor, mas quando as sementes e os desígnios dele são plantados no seu coração, há uma construção de caráter que te impede de fazer algumas coisas. Então, eu olhava para ela, olhava para a Camila, mas como é que eu vou separar dessa mulher, dessa menina? Eu não vou ser homem se eu fizer uma coisa dessa, né? E aí
fomos tocando até o momento que o Senhor entrou naquela equação, aí tudo mudou. Tudo mudou, né? E aí começaram a vir os outros. Veio Benício, veio Sara, agora Samuel, né? Então, Duas meninas, dois meninos. duas meninas, dois meninos. Se- Privilégio se- de ter dois casais. Você orou por isso. Só falta ele ter Cara, falado que deixou Deus Nós mandar. deixamos Deus agir, mas quando a gente resolveu ter o terceiro, veio a menina, eu falei assim, Deus vai nos dar dois casais. Escuta pra você ver. Porque quando nem ela sabia que estava grávida, um dia eu estava orando, Deus falou, sua mulher tá grávida. Beleza, foi uma coisa. Aí eu orei, chorei, agradeci, falei assim. Aí num outro momento Deus falou assim, você vai ter mais um filho homem e o nome dele vai ser Samuel. E eu já emendei que era tudo. Ela tá grávida, vai ser homem, vai chamar Samuel. Você já deu nome, já? Não, Deus me deu aquele nome. Aham. E aí eu falei assim, eu falei com ele, ela me contou no outro dia assim, tô grávida. Eu falei, já sabia. Como assim já sabia? Deus tinha me falado um dia antes que ela tava grávida. Eu falei, ó, e não precisa nem fazer exame que vai ser menino. Daí eu já tenho o nome. E aí, por uma acaso, ela colocou, tal, começando a fazer um enxoval lá pra sei lá que mês de gravidez. O médico falou, você quer saber o sexo? Ela falou, não, já sei e tal. Ela falou isso? Já sei. Aí ele, já sabe o que que é? Menina, é o médico. Não sei. E era menina, era a Sara. Aí eu fiquei todo frustrado, falei, nossa. Será que eu ouvi mal? Será que eu não tô ouvindo a voz do Senhor? Né? Mas eram duas palavras distintas. E às vezes a gente tem esse problema de ouvir. E eu fiquei frustrado com aquilo. Eu falei, nossa. Eu tinha contado para um monte de gente, né? Para todos os meus amigos, né? Minha esposa tá grávida, é menina, vai chamar Samuel e tal, né? E aquilo passou. Passaram-se 4 anos. E ela engravidou de novo. Primeiro ela engravidou antes, 2 anos depois da Sara. E na semana, no exame que a gente descobriu o sexo do bebê, descobriu que ele tinha parado de desenvolver, teve que fazer um aborto, foi muito traumático. E aí, assim, ela só me pediu uma coisa. Eu não quero ter mais filho. E eu queria. E aí eu orei com aquilo, fiquei com o coração assim apertado, mas um dia, meu bem, eu te entrego isso, te libero. Não vamos ter mais filho. Pode colocar aí o DIU que ela queria colocar na época, não vamos ter mais filho, tá tudo certo. Ela ficou aliviada, choramos, oramos, tal. E ela marcou de colocar o DIU para depois fazer uma outra coisa. Aí na semana que ela ia fazer o processo, ela descobre que estava grávida. E houve um processo de cura naquilo ali. Deus estava curando ela por diversos traumas. Aí uma outra história, vou deixar ela contar aqui. Mas aí quando ela tá grávida e tal, de novo, eu fiquei temeroso, a gente tinha acabado de perder um, né? Mas Deus me lembra daquela palavra. Eu te prometi um Samuel. E a promessa de Deus não volta atrás, né? Falou. Quando fez o exame, né? Menino. Aí ela queria dar um outro nome, eu falei, não, já tem nome. Como assim? Aí eu lembrei ela da profecia de quase 5 anos atrás. Eu falei, nossa, não me lembrava mais disso. Pois é, Deus falou que daria um Samuel. E Deus já tinha falado mais naquela mesma profecia. Você vai ter um filho homem, ele vai se chamar Samuel e ele vai ser um profeta. Né? Então, tô vendo, tem um profeta bebê lá em casa. Né? Glória. Já ungi ele, falei assim, Deus me confirmou isso depois. Tava num legendário lá nos Estados Unidos, o irmão lá me libera uma profecia, falei, Deus está mandando te falar que dentro da sua casa tem um filho que vai ser um servo do Senhor, profeta das nações. Nossa, glória a Deus, irmão. Forte. Você está só confirmando que Deus já tinha me falado isso. Obrigado por isso. Você está confirmando, edificando minha fé. E dentro da minha casa tem lá um menino que vai ser profeta das nações. Então, caminhar com o Senhor tem dessas coisas, sabe? Dessas particularidades. E é muito gostoso você aprender a desfrutar o caminho, né? Você ouviu isso muito lá, né? Você aprender a desfrutar o caminho. Renan, assim, vou tentar seguir uma ordem aqui, você vai me complementando. Falou dos 23, voltou a empreender, foi para a área imobiliária. Você casou aos 26 anos, né? 26 anos. 27 anos. Na verdade, é o seguinte, nessa época a gente não tinha visão dessas coisas e eu não me casei, nós fomos morar juntos. Porque, às vezes, a Bíblia fala, o meu povo padece por falta de conhecimento.
conhecimento da verdade. E hoje, assim, tudo que Deus te cura, ele te traz um monte de gente. Então hoje chega um monte de gente dentro da minha célula. Ah, não, que eu tô bojando com a minha Demasiado, né? esposa. Ah, não, que eu tô amaziado, né? Como é que é? Amigado na fé, casado é. Na E fé. Deus foi me ensinar, assim, o poder da bênção da obediência. A bênção que há em seguir os passos e fazer as coisas certas, né? Então, quando eu me casei com a Cidinha mesmo, que eu assumi ela assim, que eu brinco com ela assim, passei, eu sei pro meu nome, né? Quando assumi ela assim, nas formalidades do casamento, quantas bênçãos aconteceram na nossa vida, né? Isso dá outro episódio, só pra gente falar aí sobre as bênçãos do casamento. Então, nós temos que aprender a fazer as coisas direito. Mas só que lá, quando você tá na ignorância, às vezes você faz algo de um jeito porque você acha que é normal. Não, isso é um padrão hoje. Isso é a normalidade. Hoje ninguém mais casa. Você só vai morar junto, né? E quantas bênçãos as pessoas estão perdendo por causa disso, por não fazer as coisas direito, sabe? Quantas bênçãos estão travadas na vida de tanta gente porque simplesmente não ouve e não obedece. Ou ouvindo, não obedece, né? Ser cristão hoje é ir totalmente contra a maré, né? Essa é a verdade. Só pra gente, tipo, como que foi seu encontro com Deus, assim? Compartilhe com a gente. Como que foi? Cara, eu sou um improvável na fé. Eu não gostava de crente, não gostava de andar com crente, nem muito de conversar com crente, sabe? Então, assim, era um negócio meio assim. Mas eu movi muito interessado, movido pelos meus interesses e principalmente fazer negócio. E um dia um cara, mandei pro Legendários agora, esse final de semana, tem até que ligar para ele. Interessado em fazer um negócio com ele. Esse cara era um pastor e empresário também. E eu lembro que o dia era 1º de janeiro, ele me ligou. Tinha tomado um porre no Réveillon. Tava numa das maiores ressacas da minha vida. Graças a Deus foi a última ressaca que eu tive na vida. E aí, tava prostrado, esse cara me liga e falou assim, cara, era um sábado, o Réveillon tinha sido de sexta para sábado. Tava deitado em casa, morto de ressaca. Esse cara me liga e fala assim, tô indo em Belo Horizonte amanhã. Ia ser um domingo. Eu queria encontrar com você e tal, pra gente alinhar aquele negócio que a gente tá olhando. Eu disse, opa, perfeitamente. Trabalhar qualquer dia da semana pra mim era normal. Eu tinha uma meta de trabalhar 29 dias por mês. Na verdade, era 18 horas por dia. 29 dias por mês, certo? Até os 40 anos. Não sei se você tá morto, né? Não tem 40 ainda não, tá, Alex? Você tá me chamando de ciúme, eu não cheguei nos 40 não, tá? Eu pensei que só tinha uns 33. Você é crente, meu irmão. Tá vendo aí? O quê? 18 horas por dia, você tá doido. E era assim, uma meta insana, né? Mas beleza, era a minha meta, porque eu queria ser bem sucedido. E aí fui lá, domingo, era um dia pra mim normal de trabalho, né? Fui lá e ele marcou comigo. Onde é que eu vou te encontrar? A rua ainda se chama, mudou de nome agora, mas a rua se chama Luís Soares da Rocha, número 37. Beleza. Quando eu chego lá, eu falo assim, isso é uma igreja. Era a church. Era igreja. Igreja IBC, Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Beleza. Cheguei, fiquei atrás de uma pilastra, porque ele estava atrasado, com medo de alguém me ver lá achar que eu era crente, né? E ele chegou atrasado, disse, não, vamos nesse culto comigo, depois a gente conversa. Ah, já tô aqui, né? Vamos lá, né? O que mais pode acontecer? O máximo que pode acontecer é eles me pedir dinheiro aqui e eu falar que não vou dar, né? E acho que eu fiquei esperando a hora que eles iam me pedir dinheiro, sabe? Aí começou um louvor que começou a mexer comigo. Doideira, Começou a cara. me incomodar e começou a me dar vontade de chorar e eu segurando e tal. E aquilo foi mexendo comigo, cara. Foi mexendo. E aquilo o Espírito Santo já estava trabalhando, né? Tava trabalhando com poder ali. Aí eu sei que me distraiu, que eu vi assim no telão, dízimos e ofertas. É a hora que eles vão me pedir dinheiro, agora deixa comigo. Agora eu vou retrocar, quero ver eles me pegar dinheiro aqui, né? Um pastor sobe lá no altar e fala assim, se você nos visita, se você não é um membro dessa igreja, você é um visitante, por favor, esse momento não é para você. Esse momento é reservado para os membros dessa igreja que já entenderam que é Deus em primeiro. Eu falei assim, mas como assim? Achei que os caras iam pedir dinheiro. O cara falou que não quer meu dinheiro. Aí começa uma pregação depois. Um cara assim, eu sempre investi muito em comprar palestras, treinamentos. Como eu não fiz faculdade, então sempre me investi muito em treinamento, em palestra, comprar conhecimento.
E começa um cara a ministrar uma palavra numa autoridade, num poder, numa clareza muito melhor do que muitos caras que eu paguei caro para ouvir. Peguei meu bloco de notas do celular, fui anotando aquilo ali, aquilo mexeu comigo. Quando termina aquela pregação, ele fala assim, ó, isso é uma série. É o primeiro domingo de uma série de 4 pregações. Se você gostou, vem no domingo que vem. Domingo que vem, no domingo seguinte, o pastor não estava lá mais, porque eu estava fazendo negócio, mas estava eu e a Vitória, lá naquele culto de novo. Para mim entender qual que era o segundo tema, o segundo tópico daquela série. E assim foi no terceiro, no quarto, depois levei a Cidinha, né? Mas ó, isso era janeiro. E mais ou menos no mês de março, num dia que houve uma oração lá, eu já estava numa célula, né? Mas eu tinha muita resistência com entregar a vida para Jesus, porque eu achava que vida com Cristo, vida com Deus, de intimidade, relacionamento com Deus, era uma vida de sofrimento, de abrir mão das coisas, de pobreza, né? Eu ouvia as pessoas falar de voto de pobreza, eu cresci ouvindo isso, né? E eu achava que vida com Deus era isso. Então, assim, eu achava legal o culto, a célula, mas esse negócio de vida com Deus, não. Tá bom do jeito que tá. Houve uma oração, provavelmente não lembro mais o tema, o que que era, que chamou algumas pessoas na frente, eu fui. Assim, quem quer vir aqui na frente para orar sobre isso, tal? Nem lembro o que que era, fui lá. Eu sei que alguém encosta em mim para poder orar. Não sei se eu vou descobrir quem, não tenho nem noção de quem foi. Mas eu sei que foi um apagão, como se desligasse a chave geral. E aquilo apagou tudo. E no meio daquele apagão, eu vi assim, longe uma luz e uma voz falava assim, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, eu que sou Deus, posso dar muito mais do que você sonha, pensa ou imagina. E ficava repetindo isso. Quando eu acordei, eu estava deitado no carpete da igreja. Já que as pessoas que estavam na frente tinham saído todo mundo, a Cidinha, minha esposa, estava segurando a minha mão, chorando. E alguém consolando, falou assim, calma, ele tá bem, ele tá bem. Ele não Nunca tinha morreu, não. acabado. Paguei e caí no chão. E foi uma visitação muito grande. Eu saí dali, entrei no carro e falei assim, meu amor, nós vamos batizar. Eu falei assim, você tem certeza disso? Como eu nunca tive de mais nada na minha vida. A maior certeza que eu já tive na minha vida. Nosso lugar é com o Senhor. Eu encontrei o meu lugar e esse é o nosso lugar. E a nossa vida, a partir de hoje, não tem mais sentido nenhum se não for caminhando com o Senhor. Então Deus precisou me derrubar, me apagar, para me mostrar que o amor dele era maior. Dali nós já entramos no curso de batismo, já nos batizamos. Foi no dia 2 de junho nós batizamos junto. E no dia 20 de junho do mesmo mês eu fui para a montanha, fui para Legendários. Aí no Legendário Deus fez tudo. Deus fez assim, um intensivão. O Legendários para mim foi como a visitação que Paulo teve, a experiência que ele teve com Jesus. Que foram como se vários anos em dias. Sim. É intenso demais, cara. Foi intenso. A montanha para mim foi intensa. Foi tão intensa que até o meu jeito de falar mudou. Eu era um cara que falava 8 palavrão para cada 10 palavras que eu pronunciava. Quando eu voltei do Legendários, assim, o meu falar tinha mudado. A maneira de falar. Deus tinha transformado a maneira de falar. Provavelmente quando você conversou comigo, eu já abençoei sua vida. Assim, Blue, bom dia, um dia extremamente abençoado para você. Deus me deu essa vontade de abençoar as pessoas. E ali tudo, a partir dali, foi uma outra jornada, uma outra caminhada. Eu estava falando com o Alex, não é sobre tempo, nem tudo é sobre tempo de caminhada, mas sobre a intensidade, a vontade, a sede, a decisão que você tem para uma vida com o Senhor. Porque mais do que uma decisão, começa com uma decisão. Mas vida com Deus precisa ser um estilo de vida. É um lifestyle com o Senhor. Isso precisa fazer parte da sua vida. De tudo que você é. De tudo que você faz. Do que você fala. E aí é o momento que você se torna de verdade um com Deus. Quando aquilo se torna de verdade o seu estilo de vida. Né? De uma frase do Marcos Paulo, né? Lançador do Pablo Marçal, né? Ele fala que a intensidade distorce o tempo. Quanto mais você se entrega de verdade, acho que Deus ama a obediência. Eu posso falar,
Eu batizei em 2015. No dia do meu batismo, quem me ministrou foi até o André Fernandes, né? Acho que ele esteve recentemente lá na Central, né? Sim, tá na Ele Lagoinha nem era Alphaville hoje, né? conhecido na época, ele, sei lá, se tivesse 10 mil seguidores na rede social. Eu lembro que no dia do meu batismo eu até mandei uma mensagem pra ele, foi um cara extremamente acessível, assim, só que eu tive muitos altos e baixos, sabe? Até 2020, eu posso falar que até 2019. Até 2019 eu flertava com Jesus, eu acho, sabe? Aquele Jesus que você flerta, você fala assim, tô precisando disso, deixa eu ir lá. Ganhei, Melhorou. deixa eu voltar. Exatamente. Tem muita gente assim, né? E aí, hoje a gente estava conversando com... Muito convencido, né? E não convertido, né? Isso. Boa, Convencido. muito Exatamente. convencido e não convertido. Cara, e aí eu ia lá, pô, benção, tava... Até que um dia, tudo encaixando, e o meu sonho sempre foi ter uma família. Sempre foi, cara. Ter uma família, e eu olhava para essa área da minha vida e falava assim, Deus, o Senhor tá me abençoando em tudo, graças ao Senhor Jesus, jovem, eu consegui alcançar alguns objetivos profissionais, sempre fui um cara muito focado. Eu vi sempre a mão do Senhor nessa área também, sabe? É inevitável, né? Eu posso... Meu filho chama Daniel por causa de uma profecia que eu recebi com 18 anos. Mas na época eu não conhecia a palavra de Deus, né? Hoje, hoje eu compreendo, né? Um pouco dessa questão do nome dele. Mas o que é mais incrível nesse processo, assim? De uns 2019, eu falei, cara, eu quero ter uma família, mas eu já tentei do meu jeito, eu quero entregar para o Senhor. Quando eu tirei a mão do volante, cara, foi quando... Vai. Não, aí foi amassado, né? Primeiro você Sabe nem que essa parece... questão do volante, eu uso muito essa analogia e eu busco isso toda hora que eu tô fazendo merda na minha vida, eu olho pro volante e vejo, porque o volante caracteriza muito bem a maneira que você tem que viver a vida. Porque é o seguinte, e eu falo isso para algumas pessoas que às vezes têm dúvida, cara, é o seguinte, ou você dirige, ou você deixa Deus dirigir a sua vida. Porque se você dirigir a sua vida, tá tudo certo. Você vai dirigir, você vai traçar seus objetivos, certo? Às vezes o pneu vai furar, mas você vai trocar, e a gasolina vai acabar, e você pega um galão e vai no posto e vai. Você vai ver, pode ser pesado. Você pode chegar num lugar que não é aquilo que você queria alcançar, e você vai para outro. Mas tudo bem, você vai tocar. É a sua vida, é a sua direção. É o seu carro. Você pode. Tem a outra versão que aí você vai passar pro banco do carona, vai integrar a direção pro senhor e falar assim: senhor, vai. Ele sabe o roteiro todo. Ele vai parar nos postos que tem as melhores paradas, que tem a melhor comida. Vai te levar nos melhores lugares daquele trajeto. Vai te mostrar, assim, caminhos escondidos que ninguém conhece. E vai ser delicioso. Mas existe um lugar, uma situação pior de todas, que é ele estando no volante. Você falar assim, não, peraí, deixa eu colocar a mão aqui, ó. Você segura de cá, eu seguro daí. E assim, fica no freio, eu vou no acelerador aqui. Irmão, vai dar merda. Vai dar merda. Não queira compartilhar o controle da direção com o senhor, não. Faz experiência no seu carro, coloca alguém do seu lado ali, compartilha a direção com ele. Você segura de um lado do volante e ele do outro, ué. Um fica no freio e outro fica no acelerador e vê o que dá, ué. Vai dar merda, não vai funcionar. Ou você pilota a sua vida, e aí vai ser uma coisa, eu vou te falar, vai ser cansativo. Às vezes você vai chegar nos lugares que você queria, que você vai ver que não era o lugar que você queria de verdade. E aí você vai querer ir para outro. E aí você dá, não, mas não é esse lugar ainda que eu queria. Você vai querer ir para outro. Ou você entrega a direção para ele e deixa ele te guiar, deixa ele te levar. Mas querer dividir com ele a direção é o pior lugar que você pode escolher. E às vezes a gente faz isso inconscientemente. E sempre vai dar uma batida, uma esbarrada no carro, uma arranhada na lataria, sabe? Por quê? Porque, cara, escolhe. Ou você dirige ou deixa ele dirigir. Mas se você deixar ele dirigir, senta no banco do carona e desfruta o caminho. Desfruta o caminho, certo? Desfruta o caminho. Desfruta o caminho. Vai ser maravilhoso. Mas se eu te contar, é mais fácil falar do que viver isso, tá? Teve um podcast que a gente gravou que relatou exatamente isso. Que Deus, ele
quando a gente tá na direção dele, a gente tem que estar sempre perguntando, né? E agora, tô certo? O que que eu faço? Pra onde? Aí às vezes a gente toma direção. Só que todas as vezes a gente toma direção sem um direcionamento de Deus, dá muito trabalho. Porque você tem que voltar É porque você vai ter que lá vir te na falar exatamente. Você rota. vai ter que voltar. Nossa, e ficar voltando nessa rota direto, é um desperdício de vida, um desperdício de tempo, um desperdício de Exatamente. aproveitamento. Então a gente teve Exatamente. esse direcionamento, é muito esclarecedor, né? Ficar como se fosse num carro mesmo. Ah, eu quero chegar, vamos supor, moro em Santa Luzia, né? Eu quero chegar lá. Aí, vamos supor que Deus é a rota do GPS, vai pegar ali e vai nessa direção. Aí a gente não deixa, eu acho que eu sou um caminho melhor. Ser um caminho melhor. Sem Ser um nunca ter atalho. ido, sem nunca ter ido. Ser um atalho. Já me Ah, contaram. é isso, já me contar, eu acho que eu sei, ah não, eu passei por um lugar esse dia que eu acho que dá lá. Aí você vai, você volta, você vai, você volta, até você fala, não, deixa eu ligar o GPS, né? Deixa aí. Deus resolver, porque não dá. É o tal do desfruta o caminho, né? Desfrute o caminho. Desfruta o caminho. Renan, deixa eu fazer uma pergunta assim. O que você vive hoje, quando você para analisar, é, como é que vou tentar trazer de uma forma mais prática para o nosso ouvinte conseguir compreender? Você imaginava que seria da forma que é? Sabe? Você imaginava que você alcançaria o que você tem alcançado hoje, a expressividade que você tem tido hoje, não só profissionalmente falando, mas familiarmente, ministerialmente, até mesmo como legendário. Eu tive a oportunidade de subir a montanha, né, recentemente, e é um dos nomes que foi citado lá, né, na montanha que eu estava, foi o seu, e falou assim, cara, tive a oportunidade de ir na célula do Renan, o pessoal compartilha. Aí eu falei, né, que você era legendário, que 90% da célula era legendário, e tinha um rapaz que subiu a montanha comigo, o marido da Indira. Indira. Minha Por célula. coincidência, uma grande amiga minha, da minha esposa, é madrinha de casamento dos dois, né? Fantástico. Um beijão, Alessandro. Vamos sua vida, irmão. E ele subiu a montanha comigo, a gente trocou ideia e tudo mais. E tinha uma turma servindo também que caminha com você, né? E aí, assim, eu falei, cara, foi ali que começou a bater os caras, a simplicidade que o Renan tem, o impacto que ele tá gerando na vida das pessoas aqui, né? Você imaginava que ia ser isso tudo, cara? Eu acho que até hoje eu não consigo entender isso, sabe? Porque quando você vai caminhando com o Senhor, outro dia alguém me falou, ô Renan, acho que você não tem noção do que está acontecendo, do que Deus faz. Eu falei, irmão, eu não me preocupo com isso não. Eu vou fazendo o que Deus manda fazer e direcionando e fazendo bem, e fazendo com excelência. Eu só busco fazer uma coisa, fazer com excelência aquilo que Deus me manda fazer. Mostrei pro Alex minha agenda, tem uma oração lá 4:30 da manhã. Deus está mudando uma estação na minha vida, onde a estação de Legendários foi uma estação predominante por muitos anos. Está mudando essa estação e começando uma nova estação, num novo ministério. Legendários não é um ministério, é um movimento, Sim. mas Deus está direcionando para um ministério, um lugar que eu pedi para estar 5 anos atrás orando. Deus me deu uma palavra, eu quero estar nesse lugar. 5 anos depois, ele me leva. Por que demorou 5 anos? Porque eu precisava te capacitar, e agora eu te capacitei, agora é hora desse novo movimento, né? E assim, não sonhar, nem no meu melhor ou maior sonho, irmão. Eu sonhava, né? Poxa, eu sou um menino que nasceu na roça. Até 18 anos de idade eu estava na roça, tirando leite com meu pai, retireiro, não era filho do papai fazendeiro, não. A gente morava numa casa com quarto, cozinha e banheiro, casa 3 cômodos, uma varandinha na frente, certo? Eu, meu pai e minha irmã morava na casa de um parente na cidade para estudar. Uma vida muito simples, uma casa sem reboco. A gente levantava de madrugada, eu e meu pai, 4:30, 5 horas da manhã, 4:30 da manhã a gente levantava para tirar leite na mão, fazer queijo, sabe? Uma vida assim muito simples na roça. Então, para chegar nos lugares que Deus tem me colocado, para sentar nas mesas que Deus tem me colocado para sentar, né? Poxa, Legendários, agora a gente estava nos Estados Unidos, tive o privilégio de conhecer e subir a montanha lá, lá não é montanha, né? Tá no Rio lá, com caras como Thiago Nigo, Piero Pelosi, né? A turma do Pablo Marçal, assim, poxa, tá junto com o Thiago Rocha, depois a gente serviu junto, o Nésio, uma turma tão fantástica, sabe? Homens, você vê que homens que Deus tem levantado, né? Então, assim, não tinha noção, não.
Sonhava com isso. E ao mesmo tempo, assim, não busco esse lugar, não busquei esse lugar também. Deus conduziu. Deus conduziu. Quando você vai vivendo guiado pelo Senhor, né? Eu não fui intencional, eu quero estar no top que o Thiago, o Nigo vai estar. Eu tava lá, recebi um convite, fui. Cheguei lá, tava o Nigo, pessoa fantástica. Poxa, testemunho. Prazer de estar lá com ele, né? E tudo que Deus tem colocado, sabe? As mesas, assim. Um cara que eu olhei, de que eu conheci, que eu escutei uma pregação, um testemunho, eu fiquei fissurado com ele. Falei, cara, eu quero ir pra célula desse cara, tal. Todo dia que eu tentava me conectar com ele, não conseguia. Eu achava o cara mais fenomenal do humana, né? mundo, assim, tal. Todos os caminhos que eu tentava pra chegar até ele, não dava errado, sabe? Alguns anos depois, quem que ele é? O meu pastor. Rafael Parra, te amo, sabe? Então, assim, quando você tenta fazer algumas coisas na força do seu braço, mas não é aquele momento que Deus tem pra sua vida, né? Poxa, o cara que eu amo, me admiro, me estica, me desafia, me ensina. Meu pastor, meu líder, meu mentor, sabe? Depois de uma série de outros que tiveram também, que foram me capacitando para poder estar vivendo a estação que eu estou vivendo. Então, assim, cara, viver com Deus não é uma vida também sem plano, sem planejamento. Você faz plano, você sonha, deixa Deus abençoar. A Bíblia fala, apresente ao Senhor os seus planos para que eles sejam bem-sucedidos, né? Então, você vai apresentar para o Senhor e deixa Ele validar. E aí Deus vai te levar em lugares que você não sonhava, cara, não imaginava. Poxa, as mesas, os relacionamentos que eu tenho hoje, irmão, nem no melhor dos meus sonhos, nem nos mais ousados deles. Eu ia fazer um bate-bola aqui, mas se você quiser seguir, quer perguntar alguma coisa? Vai deixando fluir, é muito gostoso ouvir isso. Eu gosto de podcast assim. Eu não consigo nem perguntar, porque é tanta pedrada que a gente fica tentando absorver. Ele falou ali fora, mas você ficou olhando calado. Eu falei, claro, como é que eu absorvo isso tudo ao mesmo tempo? É muita coisa para absorver. E eu tô falando, absorvendo ainda, imaginando toda a trajetória. Como que é... Eu te perguntei lá fora e uma resposta interessante. Priorizar. Só tem empresa, família e tudo mais. Define pra gente aí uma coisa que hoje falta muito. Às vezes a empresa toma muito tempo, às vezes o cara às vezes fica ali na família também muito tempo e não prioriza quem tem que priorizar, Jesus. Como que... Você me passou um código ali fora. Como que você prioriza? Qual que é o código aí? Qual que é o Como é que trabalha as insight, né? prioridades, Como é né? que você faz aí? O que você usa para te ajudar? Primeiro, você sempre vai ter tempo para aquilo que é prioridade para você. Exatamente. Então, assim, o Cortella fala, né, que você nunca vai ver um infartado que não tem tempo para fazer uma caminhada. Partou já, ué? Então, você sempre tem tempo para aquilo que é uma prioridade para você. Quando você fala assim, eu não estou tendo tempo para isso, é porque não é uma prioridade. Simples assim. Mas é uma prioridade, lógico que não é. Você não tem tempo para ela, ué. Assim, não tem tempo para minha família. A sua família não é uma prioridade para você. Por que eu falo de uma maneira tão convicta e segura? Porque por muito tempo da minha vida, a minha família não era uma prioridade. Eu tenho que assumir isso, ué. Porque o trabalho era uma prioridade maior do que a minha família. Então eu priorizava o trabalho em detrimento da minha família. Ah, mas você precisava do trabalho. Eu falei, não, peraí, existe uma mentira nisso aí. Quando Deus estiver te abençoando aqui, que estiver fazendo, Ele vai multiplicar 100 por 1, 50 por 1, a 200 por 1. Quando Jacó estava trabalhando para Labão e Deus abençoando aquilo que ele fazia, podia mudar a regra do jeito que fosse. O que ele fazia prosperava. Aquilo que ele colocava a mão prosperava. Quando Deus chama José e vai conduzindo José, a Bíblia fala que havia uma bênção sobre José, que tudo que ele colocava a mão prosperava. Não interessa o que fosse. Então, quando você está no caminho do Senhor, tudo que você vai fazer prospera. Então, não é sobre o tempo que você faz, mas sobre como você faz e sobre a direção que você faz. Então, você vai ter tempo para que você priorizar. O meu início do meu dia é o meu tempo, momento com Deus. Não, mas eu já levanto na hora do trabalho, sei o quê. Ótimo, que bom. Então você já levanta, seu dia começa às 5. Então põe para despertar 4h30 seu telefone. Te garanto que
4 e meia você não tem nada marcado. Vai, mas eu não vou dormir, vai. Escolhe o que é mais importante na sua vida. Dormir ou ter o seu momento com Deus? Porque a maior desculpa que eu ouço de quem não entendeu quem é o Senhor é que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para poder orar. Só eu também não tinha. Começa a acordar mais cedo. Pronto. Tem 4 filhos. Se eu chegar em casa à noite e fazer devocional, esquece, filho. Você não Lógico, consegue. lógico. Que hora que eu faço? Hora que ninguém acordou. É 4 e meia, 5 horas da manhã. Tem ninguém acordado, é uma benção. É eu e o Senhor. Um louvorzinho de fundo, instrumental assim, ó. Vou ler a Bíblia, vou estudar a Bíblia, vou falar com Deus. A hora que me dá tantos insights, sabe? Então começa assim. E depois? Cara, é lifestyle com Deus. Eu não escondo de ninguém que eu sou servo de Deus, que eu sou crente. Outro dia eu tava na obra, acabou pra mim. Você é crente, né? Eu falei, crentaço. Mas por que você tá falando? O jeito que você fala com os outros aí, você anda abençoando a vida dos outros aí. Desse jeito, eu tô na academia, vou cumprimentar todo mundo, o Juan malha comigo. Né? Tá lá assim, Deus te abençoe, um dia extremamente abençoado, de abençoado pra você, de abençoado, tá abençoando a vida de todo mundo. É um lifestyle. Isso não vai aparecer, não, porque pra mim é um privilégio, é meu estilo de vida. Vida com Deus é estilo de vida que você assume pra sua vida. Começa 4 e meia, 5 horas da manhã e vai até a hora que eu for dormir, ué. Entendeu? A minha mulher tá em casa. Caçando, seu meu bem, tô aqui num podcast. A turma que foi na minha cela e tal. Vamos falar do Senhor aqui, compartilhar, tudo bem. Prioridade. Então hoje eu priorizei estar aqui com vocês, que estar com eles. Mas em algum momento vou priorizar outras coisas. Ah, tem que fazer isso, tem que viajar. Eu tinha um problema com viajar com a minha família, nunca conseguia, porque sempre precisava trabalho. Hoje, irmão, agenda. Nossa, preciso de uma reunião com você, tal. Nesse dia não tem agenda. Vou viajar com a minha família. Ah, sei o quê. Seu irmão, se eu tiver que entrar num negócio, que tiver que cancelar a viagem com a minha família, eu te contar, esse negócio já não vale a pena. Pra mim, esse negócio já não vale a pena. Então, se ele tiver que roubar um tempo que eu já combinei com a minha família, esse negócio não vale a pena, não. Hein? Isso não é de Deus pra mim, não. Hein? Talvez é Deus me testando. Não, mas a oportunidade é tão boa. Eu tenho que abrir mão do tempo com a minha família por causa dessa oportunidade? Ah, irmão. Tem alguma Isso coisa não é de errada Deus, aí, não, né? entendeu? Isso é prova. Isso é prova. Cara, é legal você compartilhar isso. Essa semana eu fui para poder... Tava negociando com um cara lá de Itajaí, Belo Horizonte, tá abrindo operação em Minas. Negócio muito bom. O cara me ofereceu um percentual do negócio e tudo mais. Aí eu fiz uma oração, né? Primeiro, eu já tava compartilhando com minha esposa, a gente já tava orando sobre a oportunidade. E aí, na semana de fechar o contrato, Renan, aí eu e minha esposa, a gente começou a vamos fazer uma oração, um jejum mais específico. Falei, Senhor, eu não tô conseguindo ver, me dá um sinal específico mesmo. Que eu fui, visitei, conheci a operação, aquela coisa toda, tal. No dia de amarrar todos os detalhes. O cara olha pra mim, olha no fundo do meu olho, Renan. Só de olhar pro olho dele eu já fiquei bem assim, sabe? Sabe aquela falta de paz no espírito? Ele olha pra mim e fala assim, aqui, não acredita na Bíblia não, isso é ilusão. Olhou pra mim, se você quiser ter dinheiro, você não vai poder ter família, você não vai poder ter saúde, você vai viver pra ganhar dinheiro, né? Resumidamente falando. Você E não ela vai achando que conseguir. tava te conquistando. Cara, ele olhou pra mim e eu Te falei assim, dando uma meu irmão, resposta de então... Deus violenta. Não, na hora eu olhei pra ele e falei, então, meu irmão, Deus abençoe, cara, porque isso não é pra mim. De verdade. Se eu tiver que trocar minha família por um negócio... Cara... Meu irmão, isso me arrepia, porque assim, eu já fui tão iludido por isso, essa escama já tomou tantos meus olhos, sabe? E eu achava que a vitória da minha família ia ser a minha vitória financeira, não vivendo com a minha... E pra isso, não viver com a minha família, sabe? E aí o fruto disso são famílias destruídas, filhos que são brigados com os pais. Nossa, assim, é tão triste ver essas coisas. Então, assim, priorizar, saber priorizar. A minha família está na minha agenda. É uma luta. Quando você gosta do trabalho, gosta do que você faz, e você vem de uma jornada de visto no trabalho, né? É um desafio para você priorizar isso. Então, eu brigo com a minha agenda. Por isso que eu tenho que olhar, tem cores diferentes lá por causa disso. Quando eu olho aquelas cores, beleza, como é que tá o balanceamento das cores aqui, né? Porque tem cores para as coisas do Senhor, para o reino de Deus, tem cor da família,
Tem cor da Alex, da Astéria, da Potencial, do Renan, certo? Então, assim, como é que tá o balanceio das cores? Opa, se tiver uma cor dominando demais, tem alguma Tem coisa alguma coisa errada, errada. entendeu? Então tem que ter, assim, uma boa mescla das cores ali, Legal essa entendeu? estratégia. Para mim poder ver que a coisa está balanceada, né? É claro que algum dia, alguma semana, algum mês, você vai ter que dar uma priorizada em alguma coisa, mas tudo tem que ter um equilíbrio, tem que ter um balanço, né? A mesma coisa é servir a Deus também. Estava falando agora de legendários. A gente estava servindo demais, porque é muito gostoso, é muito impactante. Nós somos desafiados, peraí, mas você está passando tanto tempo com a sua família, porque são 4 dias, né? É como se fosse uma viagem com a família. Você está ficando. Você tem esse mesmo tempo de dedicação de viagem com a sua família, igual você está no legendário? Opa, o meu estava desbalanceado. Então, peraí, vou servir menos. Agradecer agora convites de amigos valiosíssimos. Amigos assim, que, nossa, meu Deus, não poderia ter não Recusado. servido e recusado esse cara, mas aqui, minha família, prioridade. Eu estive esse final de semana num lugar, um homem de Deus, assim, eu tive a oportunidade de conectar com esse cara, e a esposa dele tava lá substituindo ele porque ele tava servindo, né? E aí eu tava com minha esposa, eu já apresentei, ó, essa aqui é a esposa do fulano e tudo mais. Ela só virou pra mim e disse, não, é uma benção, você conhece ele? Conheço. Cara, o homem de Deus, mas ele tá servindo muito. Eu tô sentindo falta dele. Na É hora, isso minha aí. esposa olhou pra mim e falou assim, amor, uma das coisas que vocês aprendem lá é justamente isso, né? Precisa ser Família dito. não se abandona. Família fica para Família, trás. ninguém fica para trás. Então, quer dizer, você tem que fazer disso uma verdade, uma realidade da sua vida. Exatamente. Então, é priorizar. Tem que priorizar a sua família. É claro que Deus te deu missão, né? Negócios são missão. Eu acredito em negócios como missão. Quando Deus te colocou lá com o seu negócio, te colocou na sua posição de líder, de gestor, Deus te deu uma missão. Deus te colocou ali para influenciar, para abençoar pessoas, para poder conduzir pessoas ao Senhor, né? Para poder glorificar a Deus com seus frutos. Deus não te colocou num lugar para ser estéril. Se você está num lugar que você está estéril, está errado. Mas é errado. Tem algo muito errado. Porque a gente glorifica o Senhor quando a gente frutifica. Quando Jesus chega diante de uma figueira, a Bíblia fala que era tempo de figo. Ela estava folhosa, ele vai procurar figo e não acha figo. O que ele faz? Ele amaldiçoa. E ela seca. Porque era tempo de frutificar. Ela estava no ponto de frutificar. Ela estava forte, vistosa. Mas ela não frutificava. Então, assim, a palavra sobre ela não foi de bênção, foi de maldição. E ela secou. Então, se Deus te plantou, se ao redor de você a fertilidade, a nutrição, e você não está frutificando, está errado. Está errado. Nós somos feitos para frutificar. Às vezes Deus pode estar te capacitando. Deus me coloca em umas provas, nos desertos, volta e meia. Quando eu passo na frente, eu assim, é porque ele precisava me preparar para isso. Eu estava agora com um grande amigo, o Will, lá da Love, antes de vir para cá. A Love agora Explodiu, né? explodiu. É assim, o grande case. Faz o Só que você M. vai escutar a história do Will, cara. Pablo entrou para a sociedade, tal, aí ficou mais evidência ainda, né? Pablo não começou, foram 2 caras de Belo Horizonte, né? O Will e o Kesed começaram esse negócio. E ele fala assim, quantas vezes eu pensei em desistir? Renan, eu orei ao Senhor entregando, falei assim, Senhor, não dou conta mais. Quero mais isso aqui. Orei ao Senhor entregando esse negócio. Já não tinha mais força. Não tinha mais capacidade, não tinha mais energia para tocar o negócio. No dia que eu desisti mesmo, que eu entreguei para o Senhor, alguém me liga aleatoriamente e fala assim, o Senhor está te mandando descansar e não desistir. Dali, poucos meses depois, a loja explodiu. Então, assim, negócios como missão. Talvez Deus estava testando. Eu falei, mas o que foi importante nisso? Deus me ensinou sobre as prioridades, ele me falando. Sobre, hoje, tantas propostas que eu recebo, que eu vejo quando eu lembro do que eu já vivi para chegar até aqui, eu falei, não vale a pena, não faz sentido, não vou nessa ideia.
Porque para quem tem propósito, não pode viver por proposta. Se Deus te deu um propósito, você não pode desviar seu caminho por proposta. Porque vão aparecer boas propostas para poder te desviar do seu propósito. E às vezes são tentadoras. Mas foco é sobre saber dizer não. Sobre saber dizer sim. Dizer sim é fácil. Dizer não é difícil. Renan, você quer perguntar? Não. Você já pensou em desistir alguma vez, assim? Um monte de vezes. Você lembra Um monte algum de- ponto, assim... Um monte de vezes. Eu falo aquele momento que você falou assim, cara, não tem mais força, cheguei no meu limite. Tem que lembrar qual delas. É normal isso. Porque às vezes as pessoas, assim, pintam um cenário de super-homem. Eu não. Eu nunca pensei em desistir. Eu sempre fui forte e corajoso. Seu irmão, o profeta Elias, depois de matar 400 profetas de Baal, fazer descer fogo do céu, converter o povo, Se escondeu. pediu para morrer. Entendeu? Pediu para morrer. Eu só quero que Se escondeu. eu só quero que você escondeu. Sabe a oração desse, só quer morrer. Sabe? Então, assim, é lógico que tem o dia mal. É lógico que você desanima. Às vezes você tem semanas terríveis. Que tudo que você está planejando não deu certo. Tudo que você esperava não deu certo. O que eu estou fazendo da minha vida? Mas viver com o Senhor é maravilhoso, sabe? Eu já passei muita dificuldade na vida e passo meus apertos até hoje. Desafio, assim, toda hora que eu estou numa prova muito grande, eu olho para trás. Geralmente é porque eu tomei decisões sem consultar o Senhor. Outras é o Senhor me mostrando mesmo, me capacitando. E ali você dorme, acorda e ora, e cuida do seu corpo, e você restabelece. Nossa, essa semana passada mesmo, teve uns dias tão pesados. Um dia que o pastor Rafael me chamou à noite e falou assim, Rafa, eu não tenho ânimo para discutir, para falar de nada. Só ora por mim, porque o dia não tá fácil. E no outro dia de manhã ele me chamou, já era tipo já devia ser umas 9 horas da manhã. E aí, como é que você tá? Tô ótimo, maravilhoso. Já orei, já li a Bíblia, já corri 5 quilômetros, já tomei café com a minha esposa. Tô pronto, tô zero. Vamos embora pro desafio desse dia. Então, assim, é sobre também confiar no Senhor e entender assim, cara, nada como uma boa noite de sono, seu travesseiro, descansar, acordar buscando ao Senhor, porque é normal, você vai ter dias que você vai querer desistir. Eu vivi uma vida sedentária, extremamente sedentária, absurdamente sedentária. Até os 34 anos eu não conhecia exercício físico, zero. Mas zero mesmo, não é pouco, não é zero. E por um amigo, o general Ebert, fui desafiado, né, ele fazendo o 10 em 1 e me desafiando para isso e tal. Fazer com ele, comecei a sair do sedentarismo. Aí hoje eu tenho encontrado homens que me desafiam. Da nossa célula, o Andrade me desafiou a correr. Vamos correr. Vamos correr uma prova de 10 quilômetros. Falei, vamos embora. Beleza, então tem que treinar. Eu tô começando a treinar, né? E, cara, como que Deus me ensina a partir da atividade física, como é importante cuidar do tempo do Espírito Santo, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. E como Deus me dá tanto insight para minha vida naquilo ali, né? É na dor que você encontra evolução. Quantas vezes eu tô na corrida, a primeira vez que eu fui correr 3 quilômetros, eu pensei em desistir a cada 100 metros. Foi a cada quilômetro. Nos primeiros 500 metros eu já queria parar. Entendeu? Eu já queria desistir. E depois, a cada 100 metros que eu andava, eu olhava no relógio, meu Deus. Chegava a 50 quilômetros, chegava a 3. Depois, quando eu fui correr a primeira vez, 5 quilômetros, cara, quando chegou nos 3, que era a minha zona de conforto, porque até 3 eu ia, mas corria. Agora passou os 3, eu falei, nossa, tem mais 2. A única coisa que eu tinha era vontade de desistir. Certo? Mas eu falei, cara, eu me propus a isso. Eu tô com um cara aqui que tá do meu lado. Eu não posso parar aqui. Eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir com dor, com incômodo, mas eu vou chegar. E quando você tá com um alvo, quando você tem um alvo na vida, um propósito na sua vida, vai ter um momento de dor, cara. Vai ter um momento que você acha que não vai aguentar, que você acha que vai desistir. Mas se você tem um propósito, Deus colocou um propósito no seu coração, irmão, deixa doer. Só vai.
Só vai. Diminui o ritmo, mas só vai. E aí, às vezes, tá doendo, eu falo, cara, eu sei onde é que eu quero chegar. A importância, Deixa doer. você deixou bem claro aí, de ter pessoas, né? Porque cair e estar numa fase ruim acontece com todo mundo. Mas você ter pessoas certas pra te dar a mão, Claro. pra te motivar, pra te falar assim, pra te confrontar, né? Falar assim, cara, vamos, sai dessa, é só um dia. É surreal, porque Isso é essencial, Alex. é Deixa eu te essencial. contar. Busque caminhar. Eu caminho hoje com 2 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas. Os que me desafiam e tiram da zona de conforto. Os que caminham lado a lado comigo, que estão assim, na mesma jornada de vida que eu, e um desafia o outro. Ou aqueles que eu estou desafiando para poder subir. Então você tem que ter. Você pode dividir em 2 grupos. Ou quem desafia, ou quem você te desafia. Aqueles que te desafiam e os que você desafia. 2 grupos. Porque o resto, os que te puxam para baixo, para trás, os que te desviam do seu caminho, sai fora. Sai fora. Não tem propósito, não tem vantagem, não tem negócio, não tem oportunidade. O propósito você recebeu. Qualquer coisa que te desvia do seu caminho, do seu propósito, é caro demais. Ou você vive por propósito, ou você vive por proposta. Entendeu? Eu ia te perguntar, o que é propósito para você? A gente tem que tomar cuidado para você não poder viver a teologia, né? A teoria do propósito, a teologia do propósito, né? Propósito é a direção que Deus te deu agora. Qual que é o propósito da minha vida? Deus me deu uma direção e um rumo. Um rumo. Falou assim, vai até ali. Esse é o propósito que eu estou perseguindo. Pode chegar lá na frente, quando chegar naquele lugar, Deus fala assim, agora é para cá, agora é para a direita. Ali vai ser o novo propósito. Então, o propósito, para mim, é a direção clara que Deus te deu para seguir, aquilo que Ele te deu para cuidar naquele momento. Mas aquilo não é o fim. Propósito, para mim, não é destino. Propósito, para mim, é direção. Direção que Deus me deu para seguir, a orientação que me deu, vai por aqui. Beleza. A Bíblia não fala? Não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Certo? Segue nesse rumo. Então, propósito para mim, estou dizendo que isso é certo, que isso é a verdade absoluta, mas para mim, Renan, eu entendi que propósito é a direção que Deus me deu para seguir. E vai chegar em algum lugar e Deus fala assim, agora para. Agora 30 graus para a direita. É o novo propósito. Porque vai mudando. Vai mudando. Durante muito tempo, ministerialmente, foi Legendários. Agora é Central Power Place, Power Summit na área aí. Já ia perguntar. Vai Assim. ser top, maravilhoso. Já tem Muda a data já? direção. 26 de outubro. Todos estão Chegando. convidados. Todos que assistirem esse podcast antes dessa data, certo? Vai ao ar antes disso? Vai, com certeza. Com certeza. Todos que estiverem assistindo e digitarem Power Summit vão ganhar um cupom de 10% de desconto, tá? Tá com vocês. Vou mandar o cupom para vocês. Operacionalizem aí, tá? Top, top. Nós Vocês vamos são deixar meus lá, convidados. pessoal, o melhor comentário? Pode Melhor ser. comentário. O melhor comentário ganha um passaporte pro Power Summit. Presente meu, pro melhor comentário, tá? top Eu vou demais. comentar Top lá. demais. Top demais. Top Aqui demais. pra comentar. Então, assim, é algo poderoso que Deus está fazendo. Onde é que Deus está levando, assim, negócio como missão? Deus está nos ensinando a ler, ter negócio como missão. Seu negócio é sua missão, irmão. Tem que ser um instrumento do Senhor para poder evangelizar, expandir o reino, abençoar vidas, certo? Prosperar histórias, mudar histórias. Faz parte. Pessoas vão chegar e vão sair. Não é porque você tem um negócio por missão, você vai ter que pegar todo mundo. Segura. Inclusive os ruins de serviço. Muita gente você vai ter que liberar em amor. Que você está ensinando a frutificar. Eu estou pedindo para Deus, me dá um povo brabo. Deus não tira da minha cabeça os valentes de Davi, os 30 valentes. Eu só peço hoje minha oração para o Senhor. Senhor, essa manhã, eu estou precisando de gente lá no comercial. Precisando de mais gente no comercial. Senhor,
Manda os valentes. Eu quero os valentes. Eu preciso dos valentes. Os que não se distraem, né? Os que não se distraem, irmão. Os que não existe missão difícil, missão impossível. Qualquer coisa que Davi falava que tinha que fazer, eles faziam. E mesmo quando não falava que tinha que fazer, o propósito era tão forte. A Bíblia conta a história de Samar, né? Os filisteus invadiram a terra. Samar entrou no meio do campo de lentilha e falou assim: aqui ninguém toma. Matou centenas, milhares, né? Quase 1000 naquele dia. Porque ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, ele era um valente. Então, assim, o que eu peço para Deus é: Senhor, manda os valentes. O Dream Team é os valentes de Davi. Aqueles que não têm missão impossível. Deus mandou fazer isso aqui? Bora. Vamos fazer, vamos dar o nosso melhor. Porque a essência da vida cristã, para poder encerrar, porque senão vamos ficar aqui 10 horas falando. Quando eu me converti, que eu entendi o propósito de caminhar com o Senhor, eu achava assim, cara, tem uma coisa muito errada. Porque se você é cristão, se você se identifica como um discípulo do Senhor, Colossenses 3:23 tinha que ser o DNA de todo cristão. Tudo que fizeres, faça como para o Senhor e não para os homens. Porque é a Cristo Jesus a quem vocês estão servindo. Mas você está vendo um monte de negros que se identificam como cristão mediano, medíocre. Não dando o seu melhor, não entregando o seu melhor. Cara, você já entendeu que isso é pecado? Você está pecando porque podendo fazer melhor, você deliberadamente não faz. Não, mas não estão me pagando para isso. Não, mas não é o lugar de eu dar o meu melhor. Isso é a figueira que vai ser amaldiçoada. Nós somos feitos para dar o nosso melhor. E dar o melhor é como um músculo no seu exercício. Quanto mais você faz, você se capacita para fazer mais ainda. Eu corri 1 quilômetro, depois eu corri 3, depois eu corri 5, agora eu vou correr 10. Eu sei que se eu não parar, daqui a pouco eu tô correndo a maratona. Bora pra maratona, Entendeu? internacional? Pois é, vou chegar lá. Vou chegar lá, em nome de Jesus. Entendeu? Então, assim, dar o seu melhor, fazer o seu melhor, viver a essência de Colossenses. Se você não conhece essa palavra, tarefa para você agora. Vai acabar de ouvir esse podcast, Colossenses 3:23-24. Cola isso na parede do seu quarto, no espelho do seu banheiro. Cola isso no seu closet, no seu guarda-roupa, para-brisa do seu carro. Tudo que fizeres, faça como para o Senhor e não para os homens, porque é a Cristo Jesus a quem você serve. Então faça disso uma essência da sua vida, porque infelizmente nós estamos vivendo uma geração que tanta gente tem dado o mínimo, feito o mínimo. Quando você faz o mínimo, você é medíocre. Você vai viver uma vida medíocre, mediana, infelizmente. Toda ação tem uma reação. Toda reação tem uma consequência. Nós só precisamos escolher e decidir qual que vai ser a ação que nós vamos tomar. A reação que nós vamos desencadear e a consequência que nós vamos receber. Tão simples quanto isso. Eu ia pedir para deixar a mensagem final, mas ele já entregou Ele já tudo entregou aqui o ouro. já. Renan, Tem mais 5 horas aí. uma honra, cara, te receber aqui. Uma honra poder ser ministrado, né? Acho que mesa é lugar de intimidade, né? Obrigado por liberar tanto aqui sobre a nossa vida. A gente fala que nós temos o privilégio de fazermos o que a gente ama, né? Através isso aqui é um ministério pra gente, né? É um ministério pra gente. Amém. E poder sentar na mesa de pessoas que têm alcançado, assim, que têm impactado tantas vidas. A gente não fala nem sobre o digital, é no bastidor ali mesmo. Então, caminhar com Deus assim, cara, que privilégio, velho. Amém. Deus te abençoe. Eu que agradeço pelo convite, pela confiança. Tamo aí. Nós vamos orar por ele. Irmão, você que manda. Eu fui tão abençoado, né? Cara, a gente já escutou tanta gente, né, cara? Tanta gente. Cara, E eu nunca fiquei tão calado. Geralmente você vai ver que eu sempre comunico muito. Hoje você pegou ele de jeito ali. Ah, Eu tenho você- certeza absoluta. Na hora que deu uma você falou travada, ainda, né? a idade que você começou a empreender, eu tenho certeza que você tocou ele, cara. De verdade. Tenho Amém. certeza absoluta. Amém.
Passou. Não retém o que você tem que dar. Né? Isso aí. Isso aí. Vamos orar? Surreal. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Paizinho, por essa noite, por esse momento de mesa. Jesus, obrigado por nos permitir, né, ter o privilégio de receber tanto aqui nessa Amém, mesa, Senhor. Paizinho. Amém. Pai, eu venho diante do Senhor pedir pela vida do teu filho, né? Renan, continua abençoando a vida dele, continua Amém, abençoando Senhor. a casa dele, abençoando a família dele, a esposa, os filhos, os planos, os projetos, o ministério, Deus. Que ele continue sendo como uma flecha nas suas mãos, Paizinho, em nome de Jesus. Pai, continua dando unção, dando graça, dando sabedoria, dando as estratégias do céu, Paizinho. Que seu filho possa se movimentar cada vez mais com a sensibilidade que teu Espírito Santo tem dado para ele, Paizinho. Em nome de Jesus. E onde faltar recurso, que o Senhor esteja lá. Que onde faltar estratégia, que o Senhor esteja lá. Que onde faltar pessoas, Senhor, que o Senhor esteja lá, Paizinho. Em cada necessidade que seu filho tiver. Amém, No nome de Jesus, nós te agradecemos e te glorificamos. Obrigado, Paizinho. Obrigado por a vida de cada um representado aqui, Deus. Continua nos guardando, Deus. Amém, E Senhor. que cada pessoa que receber esse conteúdo, Deus, possa ser tocada e transformada no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Tamo junto. Pessoal, Show. sigam lá as nossas redes sociais, né? Instagram, YouTube, Vamos entrar TikTok, Spotify, TikTok as redes aí. sociais do Renan. rmagalhães.br. Hã? Show. Poderoso, viu? Acompanha lá Magalhães aqui, é nome ó. milionário. Eu acompanho de manhã os devocionais que você posta nos stories, né? As palavras. Tenho acompanhado os conteúdos. Tenho certeza absoluta que vai te abençoar demais, viu? Amém. Forte abraço, pessoal. Até a Valeu. próxima. Com Deus. Valeu. Show. Graças. Amém. Amém. Cara, muito bom, viu? Obrigado mesmo, cara. Vou fazer de uma. verdade. Ah, que eu vou fazer uns podcasts fake. Vou chamar uns caras ficar 5 horas aqui. Vou Eu mesmo, fazer. vou falar Ainda. A gente põe lá só Cara, meia hora de corte. eu ia te vai fazer perguntando mais coisa uma. individual nossa. Eu ia te O fazer dia mais inteiro ali, ó. uma mentoria. de verdade. Vamos fazer isso, cara? Eu Eu queria te uso todos fazer os mais uma podcasts pra me pergunta. curar dos meus problemas. Que conselho que você dá pra Eu quem fico perguntando coisa minha. já tem Então, assim, palavra? sou eu.